Boa noite a todos. Como a nossa colega já disse, falar sobre Jesus é difícil, né? Porque a gente vai falar sobre alguns pontos dele, porque a coisa é muito maior que a gente possa imaginar. Este Espírito, ele foi encarregado de conduzir o nosso planeta. Daí você já tira um ponto. Ele foi encarregado de conduzir o nosso planeta. Então, aqui em torno do planeta, os espíritos angelicais, crísticos, como é Jesus, categoria crística, se reuniram somente por 2 vezes. Tá? A primeira vez, Jesus era um desses, já estava pronto. Ele não se formou aqui neste planeta, ele só encarnou uma vez no planeta. Quando se reuniram esses espíritos que se reúnem diante da formação de cada galáxia, eles se reúnem. Isso eles não fizeram só com a Terra, fazem com todos os planetas. Se reúnem para organizar como vai ser a vida naquele planeta. Jesus era um desses. E Deus, nosso Pai, então encarregou Jesus de dirigir o nosso planeta a partir deste momento. Mas como é que aconteceu isso? A ciência diz que houve uma grande explosão cósmica universal. E essa explosão largou partículas no espaço. E essas partículas se agregaram pela força de atração de alguns astros maiores. No nosso caso, o chamado Sol. Então, o nosso planeta, a partir do momento que eles foram atraídos pelo Sol, pela força de quinta grandeza do Sol, o nosso planeta é um dos menorzinhos. Ali, o terceiro de lá para cá. É um dos menorzinhos. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que, em primeiro lugar, saber que, como o nosso planeta, existe milhares, milhões, bilhões de outros planetas que também tem os seus cristos ajudando, auxiliando. Para nós tocou Jesus, o nosso irmão querido, amoroso, que se doou completamente. E ele teve, para poder vir encarnar neste planeta, ele levou mais ou menos 1500 anos para fazer o descenso. O que é o descenso? Baixar a força vibratória dele para poder ocupar um corpo físico. Senão não daria, desintegraria completamente o corpo, porque é uma força que a gente não tem como calcular. É uma luz, é uma capacidade energética que a gente não tem como calcular. Então ele levou por volta de 1500 anos para fazer o descenso, para baixar a vibração, para poder reencarnar aqui. E aí, como é que foi isso? A gente sabe que nessa época do ano, né, a gente começa a falar muito mais no Papai Noel do que em Jesus. A gente dá muito mais ênfase às coisas que foram criadas depois do que propriamente Jesus. Então, uma determinada época, a data do nascimento também foi trocada. A gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro foi tudo arranjado com uma situação comercial, foi isso aí. Mas vamos agora, gente, procurar limpar um pouco tudo isso através da sabedoria de Ramatiz, neste livro, O Sublime Peregrino. Ramatiz explica com muita clareza que Jesus
infringir a lei, mas foi para dar cumprimento na lei. O que é a lei? É a lei do Pai Criador. E aí vamos começar por uma coisinha básica. Jesus foi criado num certo tempo, na Idade Média, que Jesus haveria de ter nascido de uma mãe virgem. E aí todo mundo acreditou que o virgem era do corpo. Maria e José eram espíritos virginais, atingiram uma etapa que eles não precisariam mais reencarnar, mas eles se ofereceram para vir, mesmo não precisando. Maria era um espírito virginal, mas naquela época, 1200 e pouco, Idade Média, era a parte do sexo era pecaminosa. Então o que fizeram? Resolveram inventar essa história da virgindade física de Maria. E aí Ramatiz limpa isso com uma grandeza imensa para a gente entender melhor. Ele diz assim: os antigos profetas procuraram deixar aos pósteros algumas indicações que no futuro se fizesse reconhecer o Messias. Mas a insuficiência humana não pôde entender os sinais exatos, prematuros da realidade de seu nascimento. Maria, pela sua estirpe elevada, era um anjo descido dos céus e, portanto, um espírito santo, entre aspas, corroborando mais uma vez com a predição da Bíblia. Assim, as organizações religiosas terrenas tudo tem feito para situar os seus messias, avatares, instrutores espirituais acima dos processos das relações sexuais, pois consideravam o ato pecaminoso e impuro. Né? E diz assim, ó, em suma, todos os evangelistas são acordes em confirmar que Jesus, irmão de Tiago, de José, de Simão, de Ana, de Elizabeth e filho de Maria e de José o carpinteiro, de onde se deduz que não era conhecido como Espírito Santo. Aqui Ramatiz faz uma ironia, né? José não era o famoso Espírito Santo que inventaram. José era um homem normal, um viúvo, que já tinha 4 filhos e casou com Maria muito jovem. Ela era uma jovenzinha, mas estava tudo já preparado no mundo espiritual. Maria teve Jesus e depois teve mais outros filhos. Esses registros? Tem, nós temos esses registros. Teve mais outros filhos com José. Então Jesus veio num berço muito pobre. A família de José era muito pobre realmente. E Maria, como era muito jovem, quando ficou perto de dar à luz, José, com medo que acontecesse alguma coisa com ela, levou para a casa da tia dela. Outra coisa, gente, historicamente não houve nenhum recenseamento na época que deu o nascimento de Jesus. Eles não foram se recensear, eles não andaram num burrinho até cansar e chegar num estábulo. Ramatiz, que é um espírito confiável, nos explica que José e Maria foram pertinho, para o lugar perto da onde eles estavam, para que Maria tivesse o bebê junto com a família dela. Só que era assim, ó, a família, essa tia da Maria, era muito pobre também. Tinha uma casa com 2 cômodos. Um lado ficava um fogão de barro, né, fogãozinho, e ficavam alguns utensílios. À noite eles esticavam uma esteira, botavam um cobertor e dormiam ali. Do outro lado ficavam ferramentas de trabalho, tinha muito pastinho no chão, tinha muita, como é que a gente chama?
feno no chão, e as ovelhinhas e até a vaquinha que eles tinham ficava do outro lado na casa. Quando Maria e José chegaram, eles colocaram Maria e José ali naquele cômodo, porque não tinha outro cômodo. Não tinha outro cômodo. Então foi isso que aconteceu. Olha o que diz aqui o Ramatiz. O nascimento de Jesus aconteceu sem quaisquer anomalias ou milagres de natureza ostensiva. O lar de Sara, velha tia de Maria, para o qual José levou a sua esposa, a fim de ser assistida e protegida na hora do nascimento. Conforme já dissemos, Maria era uma jovem delicada, envolta por estranhas ansiedades, exaurindo-se facilmente durante o período gestativo, e isto requeria cuidados, atenção por parte de seu esposo. Maria, como era um espírito também, espírito de uma categoria muito alta, não se adaptava muito bem ainda no corpo físico, né? A casa onde se haviam hospedado era paupérrima e dividida em 2 aposentos. E aí é aquilo que eu já falei para vocês, tá? Então, no momento do livrar-se é dela dar à luz, Maria foi atendida pelas mulheres da volta e pela sua tia. Porém, jamais José e Maria dirigiram-se a Jerusalém para atender o hipotético recenseamento que não ocorreu nesta época, mas trasladaram-se deliberadamente para Belém em busca do auxílio dos parentes para tão delicado momento. Então, gente, eu pessoalmente acredito muito em Ramatiz. Ramatiz é um espírito de alta categoria. Quem escreveu isso, que é o João Nunes Maia também. E aí, o que a gente pensa? Durante esses anos todos, houveram muitas modificações feitas por parte dos monges copistas. Os monges, dentro dos mosteiros, copiavam algumas coisas e inventavam outras tantas. E a gente sabe disso. Isso historicamente é provado. Eu sou professora de História, fiz faculdade de História, e muita coisa que a gente sabe, pensa que sabe, porque alguém disse, não ocorreu. Vamos fazer um raciocínio aqui. Uma família muito pobre, sem nenhuma projeção, sem nada. Aonde está o registro? Aonde está? Quem é que vai contar? Aonde está registrado esse nascimento? Claro que não está registrado. Ele não tinha projeção nenhuma. Ele fez questão de vir num lar muito pobre. Por que a gente sabe disso? Porque o Ramatiz está nos contando. Porque se nós formos pegar esses registros em qualquer uma outra religião, aqui não vai nenhuma crítica, todo respeito a qualquer religião, nós vamos ver que é tudo fantasia, gente. É tudo fantasia. Mas tem uma coisa muito bonita que o Ramatiz diz aqui. Que Jesus não tinha carinha de joelho quando nasceu. Os bebezinhos quando nascem, tudo tem carinha de joelho, né? A gente olha assim, ai, que amor, mas todo mundo é igual, né? Olha o que ele diz de Jesus quando nasceu. Ó, sob o espanto de todos, o menino Jesus não apresentava as rugas características dos recém-nascidos, mas as faces rosadas, o semblante sereno e a quietude dos lábios traçados sobre o buril compunham a plástica encantadora, como uma boneca viva, na qual às vezes transparecia um ar de gravidade ou divino de poder. Então ele era um bebezinho, coisa mais queridinha, bonitinho, nasceu como qualquer outro bebê.
Outra coisa, esse tal recenseamento que falam, historicamente não existe prova disso aí, não houve licenciamento nessa época. Então José e Maria não fizeram aquela viagem. É tudo invenção. E nós, como espíritas, temos obrigação de limpar essa situação. Chega desta fantasia. Chega de tudo isso. E aí diz mais. Os reis magos, existiu Belchior, Baltazar e Gaspar. Eram 3 sábios magos que estudavam os astros. E eles, pela organização dos astros, pelo alinhamento, eles sabiam que Jesus nasceria sobre o signo de Piscis. Piscis é peixes. Ou seja, de março a abril. Eles não foram até Nazaré procurar Jesus. Eles não acharam isso aí. Eles só sabiam disso tudo pela ciência que eles estudaram e pelas escrituras que diziam a ocasião que Jesus chegaria. Então eles dizem assim, ó: nenhuma estrela se moveu no céu, diz Ramatiz, guiando os reis magos até Nazaré. Embora Belchior, Baltazar e Gaspar tivessem realmente procurado identificar o local onde se encontrava o avatar prometido para aquela época, eram velhos magos e experientes astrólogos que, pela disposição extraordinária dos astros no signo de Peixes, né, além da sua profunda sensibilidade mediúnica, certificaram-se de que uma entidade de alta estirpe espiritual teria nascido na Terra naqueles dias, mas ficaram por aí. Eles não foram, não encontraram Jesus e nem foram procurar, porque eles ficaram por aí, porque seria algo que não teria como eles acharem. E Jesus veio no meio dos mais pobres. Imagine a paciência que ele não teve que ter. Imaginem que ele conversava com todos, pessoas muito simples, muito ignorantes, e ele sempre estava sereno, sempre estava alegre, sempre ele estava bem. Não tinha um dia que ele tivesse uma dor de barriga e não fosse atender alguém, porque ele se propôs a isso. E aí, na semana passada, a Tanise falou sobre o Zaqueu. E eu já tinha preparado isso aqui, eu digo, não é à toa então. E aí uma pergunta muito interessante sobre o Zaqueu. Poderia ser o nosso nome, Zaqueu, de nós todos aqui? Quem era Zaqueu? Era um homem bem baixinho, cobrador de impostos. Rico, muito rico, cobrava impostos e fazia meio que as tramóias dele. Mas chegou um momento da vida de Zaqueu que ele despertou. Ele despertou e ele ficou sabendo que Jesus ia passar em Jericó, que era cidade de muito comércio. Ele era baixinho e sabia, ó, vai ter aquela multidão toda e eu não vou conseguir falar com Jesus. Então ele subiu no sicômoro, que é uma árvore frondosa. E quando ele subiu, ele ficou ali. Jesus veio exatamente e parou na frente da árvore e disse: Zaqueu, desce, que hoje eu preciso estar contigo na tua casa. Zaqueu desceu emocionado, chegou em casa e disse para Jesus: Jesus, eu vou dar metade do... Já queria se ajeitar, né, gente? Imagina. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu lesei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais e eu vou me ajeitar. Será que a gente não pode ser chamado de Zaqueu? Quando a gente se resolve, né, a subir um pouco mais, a esperar por Jesus, a tirar esta fantasia de que a gente tem, que tudo vai cair no nosso colo, sem a gente fazer esforço nenhum?
Não cai, gente, não se iludam, gente. Não cai nada no colo de graça. E aí, quando não cai no nosso colo o que nós queremos, o que a gente diz? Eu não tenho sorte. Não é bem assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que subir na árvore. E a gente tem que se propor a mudar. É esta mensagem que Jesus quis deixar com o Zaqueu. Isso que todo mundo criticou ele, né? Ah, ele vai para casa de alguém de má vida. Mas era aquele ali que estava disposto a fazer uma diferença. Também nós temos aqui a história do Lázaro. Jesus não fez milagres. Ai, bom, essa enlouqueceu. Essa tá louca. Jesus não fez milagres, porque o que é milagre? É ir contra a lei natural. Isso é milagre. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então ele não fez milagre. Ele não ressuscitou o Lázaro. O que ele fez? Lázaro sofria de uma doença, letargia, que existe essa doença até hoje. A pessoa cai durinha, mas se botar um aparelho moderno de hoje, vai ver que ela está viva. Naquela época, caía dura, pá, está morta. Não acordava dentro de 2, 3 minutos, está morto, vamos enterrar. A sorte do Lázaro é que enterravam, não na terra como a gente costuma fazer hoje, né? Era dentro dos túmulos assim grandes, dentro de uma caverna normalmente, e ali colocavam morto e tinha um certo ar, ainda dava para não morrer, tá? Então olha o que aconteceu. Devido ao excepcional magnetismo de Jesus, permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo. 3 dias que Lázaro estava sendo considerado morto. Mais um pouquinho, Lázaro tinha morrido. As irmãs de Lázaro, que eram muito amigas de Jesus, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus. Jesus não estava no local. E Jesus levou 2 dias para vir, porque não tinha avião, né? Nem carreta, ele andava a pé, tá? Uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente, para os homens daquela época que consideravam morto o indivíduo desde que deixasse de respirar, isso aí era uma ressurreição que não existe em casos tais. O que aconteceu? Jesus ficou sabendo, foi ligeiro, chegou na frente da tumba do Lázaro e gritou: Lázaro, sai daí e vem. Com a força magnética de Jesus, ele conseguiu fazer o Lázaro se reintegrar. Ele não estava morto, por isso ele fez isso aí, senão ele não iria fazer, porque ele não ia quebrar a lei. E o Lázaro saiu. Na Gênesis, do capítulo 15, versículo 2, o que nos explica sobre Jesus? Jesus tinha uma organização dos seres carnais. Ele não tinha um corpo que não sofreu dor, que não sofresse as necessidades da comida. Ele tinha um corpo igual a qualquer outro corpo. Ou pior, um corpo muito franzino ele tinha. Porque Jesus comia muito pouco para o corpo se manter vivo por mais tempo. Jesus comia assim 10%, que é o que a gente tem que comer. 20% é da respiração, tá? E é só que a gente faz invertido, né? A gente come 70%, respira mal e os 10% a gente larga fora. Ele sabia como fazer. Ele conseguiu manter aquele corpinho frágil dele até terminar a missão. Ele inclusive suava sangue. Por 2 vezes ele suou sangue para baixar a pressão, para o corpo não explodir. Ele nunca
nunca botou um pedaço de peixe na boca, gente. Ele nunca tomou um gole de vinho. Conforme nos narra Ramatiz, Jesus comia mel, frutas silvestres e aquele pãozinho sírio que não tem gosto de nada, que é só um triguinho assim com água. Era o que ele se alimentava, e muito pouco. E jejuava muito, mas ele não jejuava para fazer sacrifício. Isso depois é que foi tudo invertido. Ele jejuava para manter o corpo equilibrado. Por isso que ele jejuava. Não é para ter dor, para fazer sacrifício. Porque o corpo não tem que sofrer. O corpo não tem que sofrer, o corpo não tem culpa de nada. Somos nós, espíritos, que mandamos no corpo. Então, Jesus fazia isso, tá? Ele tinha uma organização corporal igual a de todos nós. Tem gente que diz, ele passou por tudo aquilo, aguentou, porque ele era escolhido de Deus. Escolhido de Deus? Filho predileto de Deus? Vamos ter que nos organizar. Deus é Pai de amor e justiça. Ele teria um filho predileto? Fosse quem fosse. Ele escolheria um? Não. Jesus é que tinha conseguido. Jesus tinha conseguido galgar este posto crístico, de espírito crístico. E a gente dizer que Jesus porque era Jesus, é desmerecer toda uma caminhada de alguém. Que essa caminhada nós estamos indo, né, gente? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas ele chegou primeiro, se compadeceu de nós e se dispôs a vir. Se dispôs a vir aqui nos ajudar. E aí a gente parece que Jesus, Jesus podia. Ele podia porque ele conseguiu fazer tudo isso. Ele conseguiu fazer. Então Lucas, que era médico, né, foi o apóstolo dele. Então Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como que gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que conta isto é o Lucas, que era um médico, não é? E o faz com precisão de um clínico. Os outros evangelistas eram pessoas mais simples, embora o João também tivesse uma capacidade boa, mas o único que entendeu por que ele suou o sangue, para baixar a pressão. Porque naquela época faziam aquelas sangrias, né? Davam um cortezinho, saía um pouco de sangue, baixava a pressão do corpo. E ele suou o sangue para baixar a pressão. Então, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Augusto Cury disse isso. Olha só, Augusto Cury não é espírita, né? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. O que esse irmão nos espera de nós? O que ele esperou? O que ele esperou do Zaqueu? O que ele esperou do Zaqueu? Ele acreditou que o Zaqueu iria realmente mudar. E ele disse no final: hoje a luz entrou nesta casa. E quando é que a luz vai entrar na nossa casa? Em nós. Somente quando a gente fizer que nem o Zaqueu. Mudar. E não esperar que alguém faça a nossa parte. Ninguém vai poder fazer por nós. Ninguém. É da nossa alçada mudar. Subir um pouco mais. Esperar e trocar as atitudes. Somos nós que temos que mudar.
Somos nós que temos que deixar um pouco a fantasia de lado e ter a esperança. Que Jesus veio nos trazer esperança. E nessa época do ano, aonde a figura central é um velhinho de vermelhinho, com touquinha, com chapéuzinho, vestidinho e barbinha, nós temos que ensinar para as crianças. Não tem problema do Papai Noel, não tem problema da árvore de Natal, mas isso aí não tem nada a ver com Jesus. Nada. Jesus era simples, completamente simples. As crianças precisam saber disso desde muito jovenzinhas, para entenderem. E Ele continua ainda cuidando de nós. Por isso que quando a gente fala em Jesus, a gente sempre usa o verbo no presente, porque Ele está conosco, Ele está encarregado do nosso planeta, Ele está cuidando de nós todos os dias. Todos os dias. Que a gente possa, né, amanhã, que a gente vai comemorar, que a gente possa lembrar dele na meia-noite, que muitas famílias se reúnem, fazem uma bela ceia, trocam presentes. Vamos fazer uma prece. Vamos deixar os presentes para o Papai Noel e para Jesus, vamos deixar as nossas preces, os nossos pensamentos de querermos verdadeiramente mudar o que não está bem e não esperar que alguém mude para nós. Isso aí é perder tempo. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por tudo que Ele fez por nós, que Ele faz até hoje, e vamos fazer a nossa parte. Que assim seja. Que assim seja.